chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo aqui na TV Educação, canal 10.2, todo dia conteúdo, dicas, tá? Para vocês não ficarem aí a ver navios e aprender cada vez mais, tá certo? E aproveitando esses momentos que nós estamos às portas do Enem, né? Para fazer aquela revisão, dar aquela estudada, reforçar um conteúdo que você não conseguiu assimilar, dá um pulinho lá na plataforma Gonçalves Dias. Lá todas as nossas aulas estão lá para vocês à disposição, juntamente com material de apoio, né? Apostilas, atividades e muitas dicas. Também nós temos no Spotify, né, os podcasts e na Rádio Timbira as audioaulas, todo dia no programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, das 16 às 17, lá na 1290 MHz, que é a Rádio Timbira, tá certo? E não esqueça, também nos acompanhe lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, e lá tem também muitas dicas boas para vocês, principalmente agora pertinho do Enem, tá? Então não deixe de nos seguir, não deixe de nos acompanhar e não fique de fora, fique por dentro de tudo que rola na educação aqui com a plataforma Gonçalves Dias, tá bom? Então vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar de manifestações culturais, tá? Muitas aulas a gente tem sobre esse tema, sempre voltando para uma coisa específica. Hoje nós vamos falar de algumas celebrações. Professora, nós já vimos isso em outro vídeo. Sim, vimos aquelas que são mais divulgadas, que são mais comemoradas a nível de mundo, tá? Dos países que são hispanohablantes, países que falam a língua espanhola. Tá? Hoje a gente vai ver algo um pouquinho diferenciado. Então, nós vamos ver um pouquinho o que é talabarteria, tá? Terreiros, alfarreria, Semana Santa, que é uma coisa comum a nós também, né, no Brasil, Corpus Christi e algumas celebrações importantes em todos os outros países importantes que são hispanohablantes, tá bom? Então, vamos começar com talabarteria. Que nome estranho, o que significa? É um nome que, basicamente, ele não tem uma tradução compreensível para nós, brasileiros. Porém, quando nós começamos a falar desse tópico, nós vamos perceber que ele é muito comum, né? Por quê? Porque está relacionado a produções de couro, de artefatos de couro, de produtos de couro. Sabe aqueles roqueiros? Recentemente teve um show de rock muito bom, então, que vão com jaqueta de couro, aquelas meninas, aquelas mocinhas que usam aquelas calças de couro que está muito na moda, tudo isso faz parte desse tipo de evento que é feito. Então, vamos dar uma passeio por esse tópico e conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, é a atividade predominante de los artesanos cotacacheños, tá? Quienes, com increíble criatividade, elaboram uma grande variedade de artículos de cuero de qualidade como bilheteiras, carteiras, cinturones, maletas, sapatos, roupa, entre outros, que se comercializam em los almacenes de la ciudad e em el exterior. Então, vamos por parágrafo, tá? Então, é a atividade predominante dos artesãos que moram em cotacacheños, tá? Que tem uma incrível criatividade e elaboram uma grande variedade de artigos de couro de qualidade, como carteiras, porta-moedas, cinturões, maletas, sapatos, roupa, tá? E são comercializados nos armazéns da cidade e também no exterior, tá? Cotacachi é conhecida como a cidade capital del cuero debido a la infinidad de productos en cuanto a color, calidad, diseños y precio. Con el pasar del tiempo, la gente ha aprendido a crear nuevos diseños y modelos, para lo cual incluso se combina con otro tipo de artesanía, como son los tejidos en la lana. Dicha combinação lo vuelve único e atrativo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui?
Cotacachi, tá? Que é o nome do local, é conhecida como a cidade capital do couro, devido à infinidade de produtos, a sua cor, a qualidade, os seus desenhos e o preço também, tá? Então, com o passar do tempo, as pessoas aprenderam a criar novos desenhos e modelos para o que inclui, inclusive, uma combinação com outro tipo de artesanato que a gente vai ver daqui a pouco, que são os tecidos, tá? Então, o desenho do couro, tá? No tecido. E também essa combinação acaba sendo única e atrativa, porque o que leva você a comprar um artesanato é, além da qualidade, né, é a atração que você sente por ele, pelaquela imagem, pelo aquele desenho, por aquele bordado. Então, nós aqui no Maranhão temos uma infinidade de artesanato, né, de primeira qualidade, e que a gente tem exatamente esse impacto. Então, não é diferente lá em Cotacachi. Tecidos. Eu falei para vocês agora há pouco a respeito do desenho no couro, né? No tecido, o desenho de couro, detalhes de couro no tecido. Então, é mais um complemento, é mais um tipo de artesanato que é celebrado. Por que celebrações? Porque ele é celebrado, ele é o mais importante. Então, por isso, tem todo um aparato, digamos assim. Então, tecidos, que são tecidos, tecelaria, tecelagem. Em base à lacabudia processada, venas de los árboles y mimbre las mujeres del Valle de Intag confeccionam artesanias de tipo decorativo como alfombras, cortinas, porta-macetas, carteiras, bolsos, cinturones, entre outros, de diversos colores teñidos com elementos naturais. Bem, vem essa produção toda desse tecido, desse bordado, dessa tecelagem, vem de elementos como árvores, tá? E as mulheres de Intag, que é o local, tá? confeccionam esse artesanato no tecido, certo? Então, o que elas fazem? Elas fazem um tecido decorativo e elas produzem cortina, moedas, carteiras, bolsas, tá? Bolsas, cinturões, entre outros. Não sei se vocês já observaram em alguns filmes ou algumas postagens, ou pesquisando mesmo sobre a indumentária do México, por exemplo. É uma indumentária bem conhecida. Vamos trazer alguém bem conhecido, Frida, tá? A gente falou já de Frida aqui, e a Frida, ela tem muita roupa colorida. E algumas das suas saias são bordadas, né? Então, são bordadas à mão, isso chama artesanato. E é bem um bordado diferenciado, colorido, tá? Assim acontece com as bolsas. Se você vê alguma imagem de bolsas mexicanas, você vai ver a riqueza de cores no seu bordado. Também tem, no Peru, se usa muito, uma espécie de canguru, tá? Uma espécie de bolsa para carregar o bebê dentro, onde as mulheres saem com essas crianças dentro. E sempre é um tecido bem colorido, bem bordado, ou, para quem tem melhores condições, né, uma coisa bem mais trabalhada, tá certo? De igual maneira, em base à lana de oveja e algodão, as comunidades indígenas da zona andina, como Morlán, Colimbuela, La Calera, Morochos, Chilcapamba, entre outras, elaboram bolsos, tapices, hamacas, farras, anacos, camisas e alpargatas, né? Alpargatas. Então, a lã da ovelha, ela é muito utilizada na confecção de todas essas peças, né, que vocês viram aqui. Então, todas essas comunidades indígenas, que digamos, que precursora, né, foi de onde surgiu esse artesanato, são comunidades indígenas da zona de Morlán, Colimbuela, La Calera, Morochos e Chilcapamba, tá? Então, eles fazem esse tipo de artesanato e vêm para a cidade para venda e também comercializam fora, tá? Fora daqueles limites. Então, vai também para o exterior.
Alfareria. Que é isso? Vocês, com certeza, alguém está me assistindo de Rosário, tá? Alguém está me assistindo de Rosário, alguém está me assistindo de Santa Rita, né? Dessa região da BR-135, ali saiu do Campo de Perizes para frente, até nas imediações de Santa Rita, talvez até chegando pertinho de Itapecuru. Quando a gente está fazendo essa viagem, nós encontramos no caminho pessoas vendendo objetos de barro, né? De barro, de cerâmica. São cofres, são imagens, vasos, tá? Então, é um artesanato de cerâmica. A alfareria também é um artesanato de cerâmica, tá? Então, as mulheres indígenas de las comunidades de Tunibamba e Alambuela desarrollaram a alfareria. Combinaram elementos binários para o trabalho perfeito de la pieza de alfareria. Tierra dura, suave, água, fuego, fresco e caliente. Então, há uma combinação que essas mulheres indígenas dessa comunidade, né, dessas duas comunidades que nós citamos aqui, Tunibamba e Alabuela, né, elas desenvolveram uma cerâmica diferenciada. Tá? Então, elas combinaram elementos antigos, elementos diversos, tá? Para esse trabalho e fazendo assim com que a sua peça de cerâmica ficasse perfeita. Então, alguns desses elementos são terra, uma terra mais dura, tá? E suave, não argila, por exemplo, tá? Água, fogo, calor, né? Que é o caliente, né? Então, esses elementos fizeram com que elas tivessem uma cerâmica diferenciada. Ah, professora, tem alguma coisa a ver com o que a senhora falou a respeito da nossa cerâmica aqui, de Rosário, de Santa Rita? Não, é um material diferenciado. Eu fiz apenas um link para vocês perceberem que nós também temos o artesanato de alfareria. Semana Santa é uma outra celebração que é muito comum a todo mundo, né? Todo o planeta passa por esse período de Semana Santa. Então, como é que isso acontece? Desde a época colonial, lá no século XVI, tá? Duas culturas distintas se fundem em América para dar origem a uma nova cosmovisão composta de elementos autóctonos, né? E europeus. Então, desde essa época colonial, lá no século XVI, duas culturas distintas se uniram na América, tá? Para dar origem a ter uma nova visão, né? Uma nova proposta de elementos autônomos europeus, para que surgisse daí essa ideia da comemoração da Semana Santa. Então, uma sociedade indígena com uma prática de rituais relacionados no solo, com os ciclos da vida humana e da natureza, sino com a necessidade de fortalecer e hierarquizar as relações e valores sociais, assume e recria esta nova forma de conceber o mundo. Então, foi a partir dessa junção, né, dessas duas culturas distintas que nós falamos, que a sociedade indígena, a gente fala muito do indígena porque é muito comum, tá, nesses países existir a cultura e pessoas, né, ainda de tribos indígenas vigentes, tá? Então, eles fizeram essa junção dessas duas culturas, tá? E na partir da prática desses rituais que esses indígenas tinham, né, que eram relacionados à terra, aos ciclos da vida humana e da natureza, então eles sentiram necessidade de fortalecer esses rituais e hierarquizar nessas relações e esses valores sociais. Daí, eles recriaram uma nova forma de conceber a Semana Santa no mundo.
La Semana Santa, ritual católico, es una de las manifestaciones religiosas que, introducido por la conquista española a América, impuso nuevos símbolos que recriaram rituais aborígenes. Então, a Semana Santa é um ritual tipicamente católico, tá, gente? E é uma das manifestações religiosas que foi introduzida nesse meio, digamos assim, tá? Através da conquista da Espanha. Então, a Espanha, que é muito católica, trouxe isso para a América, para esses países, tá? E impulsionou, e deu uma nova roupagem, com novos símbolos, e recriaram esses rituais aborígenes, aqueles rituais que nós falamos no slide passado. En un mundo nuevo, en el que el idioma dificultaba la comunicación, los conquistadores transfirieron a la América representaciones teatrales de episodios religiosos para afianzar los procesos de evangelización, que sem fôlego. Además, normaron la participación de los indígenas nas procesiones, né? Investiam personagens, cavalheiros e delegavam funções, confrarias. Cailavet 2000, tá? Então, o que aconteceu? Com essa nova roupagem, essa nova visão de mundo, tá? Apesar da dificuldade de se comunicar por conta do idioma, tá? O que os conquistadores, os espanhóis que chegaram à América, tá? Eles fizeram? Eles criaram representações teatrais de episódios religiosos, de episódios bíblicos, para disseminar esse processo de evangelização. Bem, gente, aqui nós abrimos um parênteses. Nós sabemos que até hoje os teatros, né, as pequenas e grandes companhias, fazem no período da Semana Santa todo aquele processo vivido por Jesus. Tá? Eles fazem as peças teatrais, eles fazem a representação. Na Igreja Católica é feito todo aquele processo da Quinta-feira Santa, do lava-pés, né? Da última ceia, da morte e ressurreição de Jesus. Então, vem daí esse processo todo que já dura muito tempo e que permanece, né, vivo. É um momento em que, principalmente a comunidade católica, ela se curva a todo aquele sofrimento de Jesus e perpassa por isso, acompanhando esses espetáculos. Corpus Christi, que também é uma coisa muito comum, tá, da gente ver no Brasil, e é também um evento católico, tá? Ele acontece no 8º domingo do mês de junho, depois da Páscoa. Siguiente jueves al 8º domingo después del domingo de Pascua. Fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar a Eucaristia. Então, é uma festa tipicamente da Igreja Católica que celebra a Eucaristia. Nesse período acontece muita crisma, tá? Para quem é católico sabe exatamente que tipo de ritual que eu estou falando. De rito, na verdade não é um ritual, é um rito. Tá? Então, aqui eu tenho algumas celebrações importantes por país. Na Argentina, eu tenho o Dia de la Mujer, que é 8 de março. É o Dia Internacional da Mulher em todo o mundo, tá, gente? Então, tem alguns que são específicos, como o Dia Nacional da Memória pela Verdade e a Justiça, que é 24 de março, tá? Dia dos Veteranos e dos Caídos na Guerra das Malvinas, que é 2 de abril. Dia do Trabalho, 1º de maio, é assim em todo o mundo, tá? Dia de la Revolución de Mayo, né, que é 25 de maio. Dia del Paso a la Inmortalidade del General Dom Martín Miguel de Guernes, né? Então, 17 de junho. E aí eu tenho uma outra sequência. São datas comemorativas nos países, tá, gente? Nos países específicos. Então, eu vou passando aqui. Bolívia, Dia de la Fundación, né? Que foi dia 22 de janeiro. Aí tem o Carnaval, terça de Carnaval, que são os dias que nós também temos aqui, tá? Observem que lá também tem o Corpus Christi, o Ano Novo. Dia da Independência lá é 6 de agosto, nosso 7 de setembro. No Chile,
No Chile, aqui eu destaquei alguns que são comemorados, tá? E lá tem o encontro de dois mundos, encontro de dois mundos, que é feito dia 12 de outubro, que aqui nós comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, né, para os católicos, e o dia das crianças. Na Colômbia, né, um dia que me chamou bastante atenção é o Dia de la Madre, 9 de maio, que eles mudaram para 30 de maio por conta dos aumentos de casos de Covid este ano, tá? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui, mas leiam o resto do material, que é bem interessante, tem curiosidades. Hasta luego.